Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindas a esse nosso encontro, onde estamos trabalhando o condomínio, né, do ponto de vista organizacional, ou seja, entender os condomínios como empresa, né? Lembre-se, na aula passada nós falamos sobre algumas ferramentas, não é, da administração que podem ser utilizadas no ambiente condominial, né? Hoje a gente vai ver um tema importante que está relacionado à governança condominial, fazendo um paralelo com a governança corporativa do meio empresarial, ok? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela para a gente começar a nossa discussão de hoje. Bom, então, como vocês podem ver, o nosso tema que a gente vai estar trabalhando é a governança condominial, regras claras, confiança e transparência, ok? Bom, eu vou aqui juntamente com vocês, né? Vou só pegar minha canetinha aqui. Bom, então, vamos começar com uma pergunta bastante provocativa aqui, né? Que está relacionada com a seguinte questão: você confia na forma como o seu condomínio é administrado? Ou sente que as decisões são tomadas nos corredores e não nas reuniões oficiais? Observe que isso aqui é uma percepção, né? Se isso chega aqui a acontecer, é sinal que a governança não está indo bem. Então, nesta aula aqui, nós vamos mostrar como a governança pode transformar gestão em confiança. Então, venha conosco, né, nesta jornada. Muito bem, mas o que é a governança condominial? A governança condominial, ela é um conjunto de práticas, processos e estruturas que asseguram transparência, prestação de contas e participação responsável. Observe que três palavras aqui importantes: práticas, processos, né? Processos é o que deve ser feito. E estruturas, né, que assegure o quê? A transparência, ou seja, a transparência da sua gestão, na forma como você comunica, na forma como você realiza melhorias e assim sucessivamente. A prestação de contas, fundamental para todas as atividades que você faz, e a participação responsável na administração do condomínio. Quer dizer, essa participação responsável você pode envolver os condôminos criando comissões, por exemplo, comissão de obra, né? Comissão para a estética, né, relacionada à decoração de determinados espaços, e assim sucessivamente. Uma comissão de segurança, por exemplo, para discutir a segurança do condomínio. Então, tudo isso você cria uma participação responsável, né? E quando a gente pensa, aí tem muita coisa que é característica da cultura brasileira, é você achar que tudo isso é para você criar uma burocracia. Não, mas não se trata disso, mas de estabelecer o quê? Uma estrutura sólida que gere o quê? Confiança entre síndicos, conselheiros e moradores. Então veja que a palavra essencial aqui é a confiança que a gente está destacando dentro desse sistema de governança condominial. Então, quando você tem governança, as regras do jogo ficam muito claras para todos. Esse é um problema que os condomínios enfrentam, é a falta de claricidade nas regras, né? As decisões, elas deixam de ser misteriosas e passam a ser compreensíveis, justificáveis e auditáveis. Quer dizer, isso aqui é extremamente importante, essa palavra auditáveis, que tanto pode ser feita, né, pelo conselho, ou você criar uma comissão de auditoria, ou contratar uma auditoria externa, também é muito importante para esses casos aqui. Outro ponto importante que a gente chama atenção é que governança não é burocracia. Então, o que seria o aspecto burocrático e governança para a gente fazer uma comparação aqui? Então, a burocracia você tem processos lentos e complicados, né? Papeladas sem propósito claro, regras que atrapalham em vez de ajudar e foco no formalismo. Então, essa é uma estrutura de burocracia. E aqui tem uma coisa importante: por que que você cria essas coisas? De certa forma, ela tem a ver com uma falta de segurança que as pessoas têm com relação a tomar decisões. Na governança, você tem processos claros e eficientes, olha, que é diferente, né, quando a gente olha para esse aqui, né, você começa a ver que é diferente entre governança e burocracia. Documentos com objetivos, que aqui é diferente, você tem papeladas sem propósitos claros, né? Regras que protegem, que você tem regras que atrapalham, né? Então veja que cria um ambiente muito mais transparente. Na governança você tem o quê? O foco em resultados, e aqui você tem o quê? Um foco em formalismo. Então veja que aqui fica muito claro, né, que a governança ela torna um processo muito mais claro, transparente e mais participativo. Então, a governança
ela estabelece o quê? Uma estrutura para a confiança. Então, isso aqui é muito importante que a gente está dando ênfase a todo momento aqui. Quer dizer, todo esse processo que a gente está falando aqui, ó, processos claros e eficientes, documentação com objetivos, regras que protegem, foco em resultados. Então, tudo isso aqui que a gente acabou de ver, não é? Ele vai contribuir o quê? Para essa estrutura de confiança, né? Ou seja, ela cria previsibilidade, define responsabilidades, né, dentro desse processo e garante que todos saibam como e por que as decisões são tomadas. Então, veja, e você tem aqui um processo bastante claro na sua estrutura de gestão. Tá? Agora, quais são os quatro pilares da governança condominial? Então, essa governança, ela se sustenta em quatro pilares fundamentais, que juntos criam um ambiente de gestão saudável e confiável. Cada pilar tem seu papel específico na construção de um condomínio bem administrado. Tá? Então, vamos ver qual é o primeiro pilar. O primeiro pilar é a transparência. E aqui a gente está falando o quê? De comunicação clara de tudo, né? Ser até do que a gente não fez, a gente tem que ser transparente. Então, transparência aqui significa que toda informação relevante está acessível aos moradores, né? Você tem meios para fazer isso, né? As administradoras, elas têm os portais, né? Ferramentas que possibilitam você disponibilizar todas essas informações relevantes aos moradores. Não há segredo como o dinheiro é gasto, porque ele é planejado dentro de uma previsão orçamentária muito bem feita. Quais decisões foram tomadas e por que determinado caminho foi escolhido? Aqui você pode fazer uso da matriz Gucci, em que você trata a gravidade, a urgência e a tendência para cada problema que você está colocando. Tá? A divulgação clara de gastos mensais através dos balancetes, justificativas para decisões importantes, você pode usar a matriz Gucci, atas de reuniões disponíveis para todos, processos de contratação claros e explicados e canais de comunicação aberto para que você possa se comunicar com eficiência. O pilar 2 é a prestação de contas. Então, aqui ele é detalhado, né? Você tem os relatórios financeiros, que são os balanços mensais detalhados, mostrando receitas, despesa e saldo atual, as previsões orçamentárias, planejamento de gastos futuros com justificativa e estimativas realistas, auditorias regulares, verificações independentes que atestam a correção das contas. Isso aqui é muito importante, você ter essa auditoria externa. A documentação completa, todos os comprovantes, contratos e notas fiscais organizados e acessíveis. Portanto, a prestação de contas transforma os números em narrativas compreensíveis. Olha, isso aqui é muito importante você ter essa narrativa que sejam compreendidos por todos. Os moradores não apenas veem quanto foi gasto, mas o mais importante aqui é eles entenderem onde, quando e por quê e com qual resultado isso foi feito. Observe que a transparência, quando a gente trabalha com esses princípios, a sua gestão fica muito mais confiante por parte daqueles que o contrataram. Né? E o pilar 3, né, que é importante aqui para a gente entender, que é a questão do equilíbrio, né? Ela tem duas coisas que são importantes aqui. Aqui a gente vai juntar o pilar 3 e o pilar 4. Aqui nós temos a questão da equidade. Então, as decisões que consideram o coletivo, não interesses pessoais ou grupos específicos. Então, essa parte de equidade aqui, ela tem a ver o quê? Com justiça social, podemos dizer assim. Então, todos os moradores têm voz, regras aplicadas igualmente a todos, benefícios distribuídos com justiça, conflitos de interesses evitados. Então, isso aqui a gente está na parte de equidade. Quando a gente vai para o aspecto da responsabilidade, o que nós temos aqui? Cumprimento rigoroso de normas, contratos e princípios éticos em todas as ações. Respeito à legislação vigente, importantíssimo ter isso. Contratos cumpridos integralmente. Ética nas relações com os fornecedores, com os condôminos, com os colaboradores do condomínio. Compromisso com o bem comum. Ou seja, tudo isso aqui é importante o quê? Para a qualidade de vida dos moradores. Né? E agora nós vamos fazer aqui essa comparação, né, de um condomínio sem governança e condomínio com governança para a gente ir sintetizando o que a gente fez até agora. Então, condomínio sem governança. Decisões arbitrárias e unilaterais,
né? Gastos que não são justificados, você tem um ambiente de desconfiança generalizada, conflitos constantes, né? Em função dessa desconfiança aqui generalizada, então isso vai gerar conflitos constantes, baixa participação nas assembleias, síndico questionado frequentemente, tudo em função, olha, dessa desconfiança generalizada também, e um ambiente tóxico e desgastante. Quando você tem um condomínio com governança, as decisões são transparentes e coletivas, cada gasto tem justificativas claras, porque você já teve uma aprovação na sua previsão orçamentária, confiança entre moradores e gestão, conflitos resolvidos com diálogo, participação ativa dos moradores, síndico respeitado e apoiado e ambiente harmonioso e produtivo. Então, isso aqui é que é um condomínio com governança, né? Agora, os síndicos que adotam governança, eles conquistam mais. Isso é importante, porque você tem, por exemplo, números interessantes. Você pode chegar a ter 65% de redução em conflitos, onde você vai ter menos disputas e reclamações quando há transparência. Observe que a falta de transparência, ela é a causa de muitos conflitos nos condomínios, principalmente naqueles grupos de WhatsApp. A sua confiança ela pode aumentar em 80%, quer dizer, moradores confiam na gestão quando se tem o quê? Uma governança clara. E você pode ter 3 vezes mais autoridades moral, ou seja, síndicos com governança, eles têm 3 vezes mais credibilidade. Então, tudo isso aqui, ele traz resultados importantes para a gestão. Então, quando você adota essas práticas de governança, não está apenas melhorando o processo. Aí tem uma coisa que é importante. As práticas de governança estão relacionadas com esses processos aqui que a gente tem que ter muito bem definidos. Processo de portarias, processo de limpeza, processo de segurança, processo de manutenção e assim sucessivamente. Então, tudo isso aqui, né, quando você adota práticas de governança, não está apenas melhorando processos, está fortalecendo o quê? A sua autoridade moral e técnica. Olha que consequência importante isso traz para você como gestor condominial. Você se torna um líder respeitado, não apenas um administrador. Tá? E aqui a gente pode ver uma coisa que é importante, é que a governança é a espinha dorsal da gestão moderna, né? Tanto faz a gente estar olhando para o ambiente condominial como para o ambiente empresarial. Tá? Então, a governança, ela não é luxo, né? Ela é a espinha dorsal da gestão condominial moderna. Sem ela, não há confiança. Sem confiança, não há gestão sustentável. Então, o que que você aprendeu? Governança é igual o quê? Uma estrutura para a confiança, como a gente viu nos tópicos desta aula aqui. Nós vimos também os 4 pilares fundamentais. Transparência, ela gera credibilidade, redução de conflitos e autoridades. Bom, quais são os próximos passos aqui? Então, no próximo vídeo, vamos ver como pensar o condomínio como um sistema, né, que transforma o papel do síndico e o futuro da vida coletiva. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, né? Agradeço a todos, né, que estiveram aqui com a gente, participando, né, dessas mini aulas, que têm o objetivo da gente discutir, né, os condomínios como empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.